reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Que alegria poder receber você aqui em nossa casa, na TV Novo Tempo. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, que tem como objetivo animar você, ajudar você, dar dicas de como você pode fazer a sua comunhão diária, matutina, na primeira hora do dia. Lógico, você vai fazer o seu momento, às vezes não é possível, mas tem um momento, de preferência o primeiro do dia, acordar um pouco mais cedo, para poder ler a palavra, orar a Deus, ter o seu momento de comunhão. Aí você arruma a cama, faz o que tem que fazer de jejum, tomar banho, fazer seus exercícios, mas aí que você vai sair para ser Jesus para as pessoas, né? Você tem que completar esse ciclo, oração, palavra de Deus e o testemunho, que é o exercício da fé. Nós queremos agradecer muito a você que nos acompanha. Estamos no capítulo 36, mas antes eu tenho que agradecer o Cevisa. O Cevisa é o Centro Médico de Vida Saudável aqui na região de Engenheiro Coelho, perto de Limeira, Mogi Mirim, essa região aqui, Conchal, local muito bom, muito agradável. Muito obrigado por nos acolher sempre aqui neste lugar, ao ar livre, em qualquer lugar que a gente queira fazer o programa aqui. O pessoal tem um bom coração. Continue assim. Muito bem, vamos ao capítulo 36 e olha, é o último capítulo de Números, do livro de Números, escrito por Moisés, contando a história do povo, falando sobre questões que o povo enfrentava. E hoje vamos ver um sobre herança, a herança de terra para mulheres. É bem interessante o tema de hoje aqui. Estamos terminando esse ciclo, amanhã começaremos Deuteronômio, que quer dizer a segunda lei, não é? A segunda vez que a lei é proclamada. Moisés entra com 4 discursos extraordinários, mostrando que ele está passando a sua liderança para outras pessoas, mostrando que ele tem muita intenção em que as pessoas conhecessem, se lembrassem, vivessem as leis de Deus, as diversas leis de Deus, especialmente os 10 mandamentos, por isso que o livro tem esse nome, segunda vez que a lei é promulgada ou falada, não é? E você vai ver que é muito gostoso o livro de Deuteronômio também. Último capítulo fala sobre casamentos de herdeiras. Havia um assunto que já vimos lá no passado, Zelofeade faleceu, não tinha nenhum filho, não tinha ninguém homem para dar sequência, e essas meninas iam ficar, ele tinha 5 filhas, e essas meninas iam ficar sem uma possessão de terra, né? Sem terra para ficar. Levaram o assunto para Moisés e ele disse não, elas vão ficar com a terra que era do pai delas. Não há nenhum problema, podem ficar lá na terra. Agora vêm os seus parentes aqui preocupados. Então a Bíblia diz que os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, uma metade da tribo, né, que ficou para um lado e a metade ficou para o outro lado, vieram e falaram diante de Manassés, que é filho de José, né, vieram falar com Moisés sobre essa questão das filhas de Zelofeade. É um nome meio complicado, meio difícil, mas é um indivíduo que a Bíblia traz aqui. Tinha 5 filhas e a preocupação deles era a seguinte: se elas se casassem com pessoas de outras tribos, então uma porção desta terra que pertencia à tribo de Manassés, filho de José, deveria passar para outra tribo, para a pessoa, para a família da tribo com quem elas se casassem. Eles iam ter uma terra menor. Então essa era a preocupação, a herança de mulheres que tinham perdido seus pais, né, irmãos, não tinham pessoas que poderiam ter a terra no nome delas. Elas teriam a terra sem problema nenhum. Aqui mostra que havia uma certa igualdade, um respeito para com as mulheres. E eu quero abrir um parênteses aqui. A gente tem ouvido muitos assassinatos aí de homens fortes, maridos, namorados. É muito estranho esse negócio de namorado, morar com a namorada. Eu sou da época antiga ainda, né? Quando a gente casa, a gente mora junto, né? Não tem um test drive, né, para saber se vai dar certo ou não. Na hora dá certo mesmo.
E essas pessoas são violentas para com as mulheres. Há muitos homens que não têm a menor noção de violência, espancam, e a internet está cheia de vídeos curtos, longos, de homens espancando as suas namoradas, né, porque vivem juntos e tal, e espancando a esposa. Isso é uma coisa absurda. Israel tinha um cuidado pela mulher. Podemos dizer que era uma sociedade mais machista, né? Mas ele tinha um cuidado da mulher. Não é? A mulher tinha que ser respeitada. Tinha que ser respeitada. E aqui Moisés dá todas as letras, com todas as letras, a ideia de que as mulheres eram respeitadas. Se perdessem seus pais, se perdessem, não tivesse nenhum homem, então elas teriam a possessão da terra. Eles estavam dividindo a terra, lembram-se? Nós mostramos até alguns slides aqui, estavam dividindo a terra. Então elas teriam sua porção dentro dessa divisão. E a preocupação era essa: vai passar essa propriedade para outras pessoas? Nós vamos perder? Nós que somos da tribo de Manassés, de José, filho de José, vamos perder a terra? Moisés então consulta a Deus, e esta é a palavra do Senhor, verso 6. Sejam por mulheres a quem bem parecer, aos seus olhos, elas podem se casar com qualquer pessoa, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Então, fiquem dentro da família. Isso é interessante, né? Naquele tempo, mais ainda, porque as famílias estavam se formando, os clãs estavam se formando, os territórios estavam se formando, então deveria ter o melhor tipo de divisão por ali. Então elas podem se casar com qualquer um dos parentes do seu pai, não é? E foi justamente o que aconteceu. Vamos ver os nomes delas aqui, que já vimos até quando esse assunto foi levantado. Verso 11 diz assim: pois Malca, Tirza, é o nome que a gente até ouve por aí, né? Ogla, ou Rogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios paternos. Então estava tudo resolvido. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança deles permaneceu na tribo da família do seu pai. São esses então os mandamentos, juízos que Deus ordenou por intermédio de Moisés, e termina o livro por aqui. Não é? É interessante que a gente é bem amigo na família até ter uma herança, né? Uma herança para dividir. Por que deu mais para o outro, por que não deu menos? Às vezes as famílias se entram numa guerra mundial por causa de R$1.000, R$1.500. Então a gente vira um bicho, né? E eu uso a palavra bicho com muita dor no coração, porque os bichos não pensam como a gente. Eles podem até ter sentimentos lá deles, instintos, etc. É um assunto muito complicado para a gente desenvolver aqui, mas eu tenho certeza que as pessoas se comportam como verdadeiros animais, diante da possibilidade de ter alguma coisa, um bem gratuitamente. É da família, ele tem lá uma casa e os filhos já começam a brigar antes da pessoa morrer. Mas a gente tem que resolver essas coisas em paz. Aqui Moisés resolveu em paz a situação. Lembre-se que é um livro que foi escrito depois da situação ter acontecido. Não aconteceu ali um repórter dizendo na hora o que estava acontecendo, aconteceu depois, então elas se casaram. E tudo permaneceu tranquilo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, às vezes o egoísmo tem rachado famílias por causa de heranças. O egoísmo tem rachado famílias por causa de um ter um dom, o outro ter um dom e o outro gostaria de ter o do outro. É uma confusão, né? A gente parece nunca estar contente com aquilo que a gente tem. Uma herança é uma coisa a mais que vem, não é? Oxalá todos tenhamos uma boa herança, mas isso nem sempre acontece. As pessoas que trabalharam, e muita gente antes de falecer, doou os seus bens para uma instituição. No Brasil essa questão de herança não é tão desenvolvida assim, não é deixar para A, B, para uma instituição e tal, mas é triste quando a gente vê pessoas se degladiando, são da mesma família, estão se degladiando por causa de alguns milhares de reais. Isso não vai fazer as pessoas melhores ou piores, não é?
Que Deus possa nos abençoar a termos equilíbrio nessas horas que são bastante difíceis, né? Que possamos buscar a nossa herança maior. Qual é a nossa herança maior? A nossa herança maior não é uma terra. A nossa herança maior não é um carro, dinheiro no banco, empregados, uma empresa. A nossa herança maior é o Senhor Jesus. Ele nos propiciou, através do seu sangue, nos dá uma vida eterna. Essa é a maior herança de todos nós. Que possamos buscar essa herança em Cristo Jesus. Que possamos encontrá-la na sua palavra, no seu amor, na sua dedicação para conosco. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos que o Senhor entre em nosso coração, em nossa vida e faça-nos enxergar a herança que está diante dos nossos olhos, que é a herança da vida eterna, a herança de vivermos com Cristo no reino para sempre. Ajuda-nos a entendermos isso e levarmos essa palavra para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, estamos encerrando nosso programa por hora e amanhã começaremos Deuteronômio. Esteja preparado, eu vou estar esperando você.